Olá, bom dia. Meu nome é Alan, eu sou técnico em radiologia. Atualmente trabalho na rede Sara de hospitais, aqui do Rio. Vou falar um pouquinho sobre tomografia. Na verdade, a questão que a gente vai falar um pouquinho agora é sobre os exames que são mais invasivos, que utilizam a tomografia, ou até mesmo ambientes que não são a tomografia, mas que se utilizam das imagens em tomografia para se fazer para fazer as intervenções que vão ser realizadas para determinadas estruturas. É comum em exames de tomografia, na intervenção, a gente realizar as imagens, essas imagens serem levadas para um centro cirúrgico e serem tratadas dentro de um centro cirúrgico, ou seja, o tratamento das imagens para ser aplicado. Isso é um mecanismo que a gente utiliza, que é a estereotaxia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas o interessante é você entender como funciona a parte da tomografia, a parte da aquisição das imagens e o tratamento que você tem que ter com essas imagens, tanto no ambiente de console de TC, quanto no ambiente de, de reconstrutores. O objetivo inicial seria explicar e detalhar um pouquinho sobre o que são as intervenções, explicar um pouquinho a importância, demonstrar algumas técnicas que a gente utiliza e, com isso, fazer vocês entenderem o mecanismo e tentar trazer o máximo vocês para dentro de uma sala de tomografia para entender como funciona realmente o método. Intervenção em tomografia, o que seria essa ideia de intervenção? Intervenção são exames que, durante a tomografia, o médico ele atua, seja ele um médico radiologista, ou um angiologista, ou um patologista. O que ele vai fazer? Durante a aquisição, ele vai intervir no paciente para fazer uso de algumas seringas para coletar material, injetar algum material ou fazer algum procedimento que vá trazer algum benefício para esse paciente. Lógico, todos eles vão trazer, mas que vão trazer alguns benefícios imediatos. A gente vai começar um pouquinho sobre isso durante. Então, a intervenção, ela se utiliza do tomógrafo para guiar esses procedimentos. Como funciona isso? Você vai fazer a aquisição de exames e, durante a aquisição, o médico vai introduzindo agulhas no paciente até chegar a determinado ponto. Imagina que você tivesse que, dentro de um ambiente, achar um abscesso que esteja no rim do paciente. Como que você faria isso? Você teria que fazer uma aquisição desse paciente em tomografia, localizar o rim, entender que aquele rim na pele, aquele abscesso na pele, ele está num determinado ponto, beleza, determinei o ponto, o corte que eu vou fazer ali. Agora eu tenho que imaginar qual é dos pontos ali, eu entraria com uma agulha, qual o ângulo dessa agulha e qual a profundidade dessa agulha para que ele chegue no centro daquela lesão, se faça uma injeção de corticoide, se faça uma retirada de líquido, uma drenagem ou alguma coisa assim. Então, através da intervenção, a gente vai conseguir fazer esse estudo, conseguir fazer com que o médico que está acompanhando ali o exame consiga realizar essa drenagem de abscessos, essa inserção de medicamentos ou até mesmo a retirada de tecido para fazer biópsia. A gente utiliza praticamente dois tipos de equipamentos, fixos e equipamentos móveis em tomografia. Equipamentos fixos são aqueles que estão dentro de salas de tomografia. Ou seja, a sua sala de tomografia, se você já atua ou não, ou já conhece alguma, aquela mesma sala é a sala de tomografia que vai ser realizado o exame. Porém, nós temos alguns equipamentos que eles não estão dentro de salas de centro cirúrgico, eles estão em salas, desculpa, eles não estão em sala em tomografia, eles estão em salas de centro cirúrgico. O hospital onde eu trabalho, na unidade, eu cheguei a atuar num tomógrafo desse em Brasília. A gente realizava cirurgias, lá não se fazia intervenção no centro cirúrgico, a gente utilizava desse equipamento para fazer exames de coluna.
como o hospital é especializado em reabilitação, então, nesse hospital, a gente fazia o seguinte: a gente fazia as aquisições para guiar a colocação de pinos e parafusos. Isso daí em todas as estruturas, tanto na perna, coluna, entre outros. Falando um pouco agora sobre o exame, já tentando entrar e tentar inserir vocês nessa ideia do exame, a gente precisa falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas, que é utilizado em tomografia como uma das técnicas que a gente tem que entender voltada para o exame de intervenção. Porque a gente sabe que pitch, pixel, voxel, aquela ideia de FOV, de zoom, isso daí a gente já tem como base. Mas agora a gente tem que começar a entender a tomografia como um sistema tridimensional e entender por qual motivo. Porque na estereotaxia, você vai trabalhar com esses 3 pontos, X, Y e Z, para fazer com que o aparelho ele entenda a projeção das estruturas e você consiga fazer uma intervenção com agulhas direcionada e com ângulo certo. Esse exame, a estereotaxia, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele é utilizado para inserção de agulhas no cérebro. Então, você tem que evitar áreas que possam provocar lesões, e essas lesões vão ser irreversíveis em alguns casos. Então, o médico vai tentar fazer isso de forma a minimizar o risco. No caso aí, a imagem até mostra um paciente com um tumor. Imagina se você tivesse que retirar uma parte desse tumor. Você vai entrar por onde? Pela frente, por esse lado, por esse? Às vezes, o mais próximo não é o ideal. Por quê? Porque ele acaba afetando áreas que vão interferir em alguma estrutura. Bom, se você pegar áreas relacionadas à fala e provocar uma lesão ali, você vai provocar uma dificuldade, ou seja, o paciente vai ter uma dificuldade na fala devido a um procedimento que foi realizado. Então, a gente evita, o médico, né, com a programação dele, ele evita passar por áreas que são áreas de maior facilidade de provocar uma lesão. Então, mais à frente, eu vou mostrar na prática por que esse sistema de coordenadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre infiltração de medicamentos. A gente realizava aqui no SARA do Rio também muitas infiltrações. Essas infiltrações a gente realizava em coluna. Paciente que tem dor neuropática, dor intensa, a gente acaba realizando uma infiltração de medicamentos, seja ele corticoides, antibióticos, entre outros, para evitar, para minimizar, para retirar um pouco a dor desse paciente. Então, como é feito o procedimento? Inicialmente, a gente deita o paciente. Aqui, lógico, não é o paciente na tomografia, porque eu não peguei imagens de paciente. Aqui você tem as costas do paciente e você vai fazer uma infiltração de coluna lombar, um exemplo. Você coloca um marcador, seja ele qual for. Em tomografia, ele não precisa ser muito radiopaco, pode ser um pouco radiotransparente. Como exemplo, a gente utilizou aqui uma tampinha de soro. É muito comum a gente utilizar a tampinha do soro para fazer esse tipo de... Até mesmo porque ele não gera artefato. Né? Então, se eu utilizo um objeto metálico, ele acaba gerando um artefato metálico aqui, um artefato de endurecimento de feixe aqui, que acaba prejudicando a visualização da estrutura. Então, eu localizei. Não é essa área que eu vou fazer a infiltração, mas eu já tenho um localizador. A partir desse localizador, eu sei se eu vou precisar subir ou descer desse ponto que eu já marquei, e se eu vou precisar ir para uma lateral ou outra. Por isso que eu faço uma linha central e fixo essa no aparelho. Essa linha fica centrada no aparelho. Através dessa linha, que é essa central aqui, ó, que já é um exame real, essa linha central, eu tenho a ideia, se eu for subindo os cortes em tomografia, essa linha vai estar fixada. Achei o ponto que eu preciso fazer a infiltração. O ponto é esse daqui, onde está o mouse. Como que eu faço para chegar até aqui? Ou você entra na linha central angulado, coisa que os médicos não gostam muito de fazer, porque trabalhar com ângulo em paciente não é o ideal.
o ideal é tentar entrar o mais reto possível. Então, aqui a programação foi feita dessa forma. Você parte da linha central para a lateral 1,6 centímetros, 1,61 para ser mais exato, e vai ter uma profundidade de 5,19, ou seja, a agulha, e a agulha que é utilizada, ela é uma agulha centimetrada, então ela tem a galgada em centímetros. Então o médico ele consegue ali determinar o quanto vai entrar aquela agulha. Eu consigo dar a ele aqui também, deixa eu botar aqui um pouco, qual o ângulo ele precisa. Se por um acaso ele não pudesse entrar por esse ângulo, tivesse alguma estrutura que ele tivesse que evitar, eu vou entrar na linha central. Então, quando ele determinar aqui o ângulo, eu consigo dar para ele a medição de profundidade e do ângulo que ele vai entrar. Mas nesse caso aí não, foi reto. Aí aqui, a estrutura, ó, a agulha chegando no ponto, e antes de fazer a injeção de medicação, ele ainda injeta um pouquinho de ar, para ele determinar qual vai ser a área que ele vai injetar. Aí ele faz a injeção da medicação, terminou o exame. Terminado o exame você precisa fazer um corte tomográfico para verificar se a estrutura ficou com alguma lesão, com algum edema, ou se no caso da região do tórax, se ficou um pneumotórax ou um pneumoperitônio na região do abdômen. Então, você tem que sempre fazer esse pós, que é um controle pós. Né? E a realização de biópsias? Biópsias a gente realiza com a mesma técnica. A ideia ela é a mesma. Então, você, entendendo aquela técnica da intervenção ali com a injeção de medicamentos, você consegue entender e realizar alguns exames em tomografia utilizando essa mesma técnica. Então, aqui eu tenho uma foto de um paciente de costas, marcador, só que agora ele vai entrar em outro ponto para fazer biópsia. Essa é a lesão que ele precisa fazer a biópsia. E agora ele não vai entrar com uma agulha reta, ele vai entrar com uma agulha um pouco inclinada. Então, no tratamento da imagem, isso na hora, tá? Então, só para lembrar que esse daí não é um tratamento que é feito posterior da imagem, não. Essa imagem é na hora. O médico chega do seu lado, com todo aquele ambiente estéreo, e ele vai perguntando, ó, qual a angulação, quantos centímetros, e você vai passando essas informações para o médico. Então, por isso que ele se torna até um exame um pouco tenso, porque você não pode parar para perguntar a um colega qual é a ferramenta de medição, qual o ângulo, como é que eu faço. Então, por isso que o profissional já tem que ser um profissional mais é o tal do profissional cascudo, né? Um profissional mais habilitado para aquele exame. Aqui você está vendo a ideia é essa daqui. Você vai pegar a medição do tamanho da agulha que vai ser injetada, e essa daqui é uma agulha própria para fazer esse tipo de procedimento. Observe que ela tem um monte de marcações, essas marcações são em centímetros. Então, o médico, ao olhar essas marcações, ele já tem a ideia de quantos centímetros vai precisar para entrar em determinadas estruturas. E o quanto ele vai deslocar para a lateral para realizá-las também. Então, aqui a gente conseguiria, voltando àquela ideia também, porque eu procurei utilizar aquelas mesmas imagens, e a gente tem uma dificuldade em conseguir imagens, porque você precisa de liberação do paciente, tem todo um protocolo para liberação de imagens. Então, eu só utilizo imagens que estão liberadas. Aí eu voltei na mesma imagem para explicar a técnica e não demonstrar a imagem. Então, aqui, você vai deslocar 1,6 centímetro para a lateral e fazer a injeção. Esse ponto aqui, como que ele acha esse ponto? Esse ponto é o laser point do tomógrafo. Quando você vai fazer marcações, o tomógrafo ele tem um laser que você aciona e ele faz a marcação no paciente. Então, fica uma linha nesses dois sentidos, no eixo, nos dois eixos.
Então, dentro dessa linha, sabendo o deslocamento aqui de 1,6 para a lateral, ele pode fazer com uma régua, tem lá, e a inserção da agulha, aí demonstrando melhor, o médico já realizando o procedimento. E aqui, ó, a agulha inicialmente já estava um pouco inclinada, ela ia bater, ela chegou provavelmente a vir até aqui, ó, esse pedacinho de pulmão. Aí depois foi ajustado o ângulo, aí sim que ele chegou até a determinada área, você faz uma de controle para saber se a agulha, a ponta da agulha está realmente dentro da lesão, confirmando que a agulha esteja na lesão, você realiza a biópsia em si. E o pós? O pós é um exame de controle. A gente acaba fazendo o exame de controle. Observe aqui, ó, você tem um pedacinho do pulmão. Apesar de estar na área de abdômen, observe que aqui estão os rins. Tem até um cisto aqui, mas não era o objetivo. O objetivo é realizar aqui. O paciente, nesse caso aí, ele tem uma complicação, que é complicações que são inesperadas e algumas são esperadas. Nesse caso aqui, ele tem um pneumotórax, que é uma esperada para esse tipo de procedimento. Toda vez que você vai fazer esse tipo de intervenções dentro do pulmão, ao perfurar a pleura, você acaba dando a possibilidade de entrada de ar, e isso daí vai causar pequeno, grande ou médio, mas vai provocar um pneumotórax. Então, por isso é importante realizar aquele exame posterior, exame de controle. Aí aqui só, eu coloquei essa imagem aqui para a gente ter a noção de que muitas das vezes você vai posicionar o paciente não em decúbito ventral ou em decúbito dorsal. Você vai ter que fazer oblíquas ou lateralizações. Aqui foram feitas algumas lateralizações do paciente, pegando a escápula, então você tem que entrar com uma agulha fugindo da escápula, fugindo das costelas, fugindo da parte central do coração. Então, você tem que chegar o mais próximo, como o paciente, se ele deita em decúbito ventral, essa região aqui ficaria de difícil acesso, ou dorsal também ficaria, ele preferiu fazer uma oblíqua desse paciente para conseguir entrar com a agulha e chegar até a lesão para fazer a realização do procedimento. E os procedimentos de drenagem, eles funcionam na mesma ideia. Inicialmente, a de biópsia, você está praticamente suspeitando de algum tumor ou querendo saber o material que está ali, você vai retirar parte do material. Na drenagem, você vai retirar o líquido do paciente. Então, aqui é só uma demonstração. Aqui você tem, só para situar aqui, fígado, os rins. Então, aqui, ó, uma lesão que estava abaixo do rim. Estava até suspendendo o rim. Aqui foi feita a drenagem, e agora você não tem. Tem uma outra imagem que demonstra uma lesão um pouco maior. Você tem já na região, também na região do abdômen, aí você tem aqui, ó, já está bem baixo, aqui você tem um pedacinho da crista aqui pegando. Você tem uma lesão aqui, ó, de 20 centímetros, um abscesso de 20 centímetros. Aí vai se fazer a drenagem. O médico vai fazer todo aquele procedimento. Inicial, marcação, ver na pele aonde vai entrar a agulha. Você que vai dando essas informações durante o exame. São técnicas que a gente utiliza no dia a dia para a realização desses exames. Você vai dar o ângulo, a área que o médico vai entrar, qual área vai ficar mais próximo da lesão com menor efeito colateral, menor efeito posterior dessa injeção. E agora o exame, que ele é realizado na tomografia, o tratamento dessas imagens já são tratadas no centro cirúrgico, para posterior. Que são as biópsias cerebrais em centro cirúrgico. Em alguns hospitais que já tem esse aparelho dentro do centro cirúrgico, como é o caso do hospital de trabalho, esse exame é realizado dentro do centro cirúrgico. Você não precisaria deslocar o paciente ou fazer o exame em dois momentos. Faz em um momento só. Preparo do paciente.
E a maioria dessas lesões, desculpa, esse exame, a estereotaxia, ele é utilizado tanto para biópsia quanto para colocação de estimuladores. Esses estimuladores são estimuladores daquele de Parkinson. São estimuladores cerebrais profundos para diminuir aquele movimento do Parkinson. Aí você tem aqui a colocação do arco. Você tem praticamente dois tipos de arco que se diferem em poucas coisas. São os mais utilizados aqui no Brasil. Então, você tem aquele arco central, que é maior, mas aí ele depende de um tomógrafo com FOV um pouquinho maior, e tem um tipo de arco que ele é um pouquinho menor. E como é realizada a colocação desse arco? Isso daqui em nível ambulatorial, o paciente está num ambiente ainda apesar de ser um ambiente hospitalar, mas é um ambiente de enfermaria. É colocado, esses pinos são fixados na cabeça da pessoa, parafusados exatamente na calota, e aí a gente acrescenta essa gradezinha aqui na hora da realização da tomografia. Esse aparelho já está com a grade, provavelmente o paciente já está bem próximo do aparelho para ter colocado essa grade. Isso daqui é feito com anestesia local, e na hora da realização do exame, aqui o laser que eu havia apontado para vocês, e na hora da realização do exame, é realizada a aquisição. Essa gradezinha aqui são materiais em acrílico, e ele não oferece dano à imagem. Então, assim, a imagem não vai ficar com artefato devido a esses arcos que estão aqui. Ó, observe que aqui tem alguns pontinhos nessa imagem. E de acordo com que eu vou andando com a imagem, aqueles pontos que estão obliquados, eles vão se movimentando ao ponto do médico, num neuronavegador, que é um aparelho que vai ser utilizado para isso, ele consiga achar o ponto ideal para se fazer. Aqui no caso, a lesão estaria aqui, né? Então, que ponto é isso? No X e o Y daquele plano cartesiano que a gente entende lá na quinta série, né? Das ordenadas abscissas. Aí você vai dar esse ponto aqui no aparelho para o médico. Esse ponto, vamos dizer que ele seja o ponto, ó, tanto de X e tanto de Y. Então, algum ponto por aqui, ó. Então, esse ponto vai ser totalmente positivo. Então, vamos dizer que ele é 5 por 5. Você vai dar esse ponto para o médico, e o médico, no neuronavegador, ele vai determinar agora qual vai ser o ângulo que ele vai entrar. Só que aqui, observe que é uma calota craniana. Imagina ter que furar isso daqui e fazer esse exame. Então, o aparelho dele é um aparelho próprio para isso. E o nível de precisão ele tem que ser muito mais assertivo do que o nível de precisão naqueles exames que são infusões em abdômen, tórax, que foi a biópsia e a drenagem, e a técnica de medicamentos lá, de inserção de medicamento. Aqui, você tem que ter um nível de precisão maior. Então, por isso que ele não é feito manualmente. Você tem um aparelho que faz esse tipo de perfumação. Olha, observe que ele tem. Você vai determinar o ângulo. Aqui você determina ângulo em 3 dimensões aqui. Então, você vai entender, vai fazer um planejamento tridimensional desse cérebro, entender as estruturas, entender qual área ele vai priorizar, porque aqui ele vai perfurar o crânio e o cérebro. Então, ele tem que saber qual área ele vai entrar para provocar a menor lesão possível, para conseguir chegar nessa lesão e fazer ali uma biópsia, ou fazer uma retirada de alguma estrutura que ele precise analisar. Outra coisa é a colocação dos DBS. DBS é aquele que evita o movimento. Pacientes que têm Parkinson, paciente que tem tremor extremo, eles se utilizam de uns eletrodos para reduzir esse movimento. Esses eletrodos são os DBS, então eles ficam localizados dentro do cérebro, os eletrodos, através de um fio que passa pelo pescoço, ele vai até a próxima região do peito aqui e fica como se fosse um marca-passo.
Ele fica na mesma ideia do marca-passo. O marca-passo é um aparelho parecido com esse, que vão ligar fios até o coração. Nesse caso aqui, você está ligando fios até o cérebro, e eu posso desligar esse equipamento para realizar ressonância magnética. Eu consigo fazer várias coisas com os atuais equipamentos que a gente tem de DBS. Aqui você tem um topograma, a ideia de um topograma, com várias linhas de corte, que eu coloquei algumas ó, no ar. É essa daqui. Ó. Observe que esse fiozinho aqui metálico, ele acaba fazendo um artefato de endurecimento de feixe aqui. Ó. O B, você já pega ele numa posição. Ó. Observe que ele está bem simétrico, né? Eles ficam bem simétricos na cabeça. Ó, aqui o último corte que pegou a pontinha deles. Então, essa simetria só se consegue com esse tipo de equipamento. Se você utilizar o neuronavegador para conseguir entrar com esse fio e fazer dessa forma. E o último corte, que já não pega mais, pega a estrutura de órbita, já pegando próximo do cerebelo, você já fugiu completamente dessas linhas. Então, gente, espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer coisa aí, pode mandar uma mensagem para o CENIB aqui, o CENIB repassa para a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde aí, bom final de semana.